E aí, galera, estamos aqui de volta com mais um Além do Óbvio. Eu sou Fábio Lima, estou aqui com o meu grande amigo Bruno Musa. Fala aí, pessoal. E aí, Tudo meu? bem? Boa tarde, como vai? Boa, boa. Animado pro episódio de hoje, Bruno? Porra, além de um amigo meu, feliz de escutar essas histórias, que é um país que eu acho que motiva muito, né? Porque, Desejado. cara, ele é desejado por todo mundo, acho que desde uma infância. A gente tava falando antes de começar aqui, eu e o Glauber, a gente tava falando sobre que ele vai dar o exemplo real dele, como é que chama? Do vira-lata que a gente tem? Complexo de Complexo vira-lata. vira-lata. E eu acho que no Brasil a gente nasce com um pouco desse complexo de vira-lata, né? Tipo, nossa, tem que ir. Os Estados Unidos é sempre o melhor, esse é melhor. Eu já morei nos Estados Unidos no final dos anos 90 com a minha família, então eu tenho uma visão sobre isso também, mas já faz muitos anos. Bem diferente, que ele que trabalhou, tem empresa e tal. Então eu acho que a gente tem muito pra aprender e tomar muito tapa na cara de verdades absolutas que a gente Sem acha dúvida. que são imutáveis. A conversa vai ser boa. Nós estamos aqui hoje com Glauber Graneiro. É isso mesmo? É isso aí. Glauber é empresário no segmento de comércio exterior. O Glauber empreendeu lá, nos Estados Unidos, empreendeu aqui, viveu 11 anos na Flórida. E vou começar com uma pergunta fácil aqui, Glauber. Pensa em voltar? Eu pensava em voltar, mas esse pensamento começou aí já faz uns 3 anos. E desde dezembro de 2022, no ano passado, um pouquinho antes do Natal, eu voltei. Então já não penso mais em voltar, já estou no Brasil, depois desses 11 anos morando em Miami. E com muitas histórias boas, muitas coisas não tão boas, que é normal também, mas super feliz de estar de volta aqui no meu país. Glauber, eu lembro quando a gente foi almoçar, você lembra que você foi ali na Aqua, né? A gente começou, na verdade, acho que a gente começou há pouco tempo uma relação profissional, né? Mas acho que a gente pensa muito parecido e isso se estende pra... Aliás, ele tá me devendo vinho, então se estende pro lado da amizade. E eu odeio ficar devendo, então eu vou pagar. Cobrou ao vivo aqui, já fica registrado ali. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Uma coisa me marcou quando você foi, acho que a primeira ou a segunda vez lá na Aqua. Você olhou pra mim, eu perguntei pra você, eu falei, e aí? Faltava alguns dias pra você voltar pro Brasil definitivo, né? Porque nos últimos meses você tava vindo, sei lá, quase todo mês, né? Um mês sim, um mês não. Exatamente. E aí eu perguntei pra você, tá feliz? Cara, você olhou no meu olho, tá feliz de estar voltando pro Brasil, né? Você olhou no meu olho e falou assim, tô feliz pra caralho. E contextualizando, o PT tinha acabado de ser eleito, empresário, cara, pró-empreendedor, pró-liberdade. Que porra é essa? Como é que funciona isso? Depois de 11 anos também, que não são Depois 11 de 11 dias, anos, né? você construiu uma vida. E aí, cara? Essa resposta foi foda. Não, realmente, eu acho que assim, independente de governo, independente do país, eu acho que todo mundo tem que ter um propósito. E quando você tem um propósito, você tem que fazer as coisas ao redor desse propósito. E pra mim, fazia um total sentido nisso daí. Então, assim, pra eu ir para os Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho disso daí, né? Eu tive que abrir mão de algumas coisas no Brasil também. E uma das coisas que eu valorizo muito... Já conta tuas decisões de ir, sim. Foi e tal, manda bala. E uma das coisas que eu valorizo muito é família. E minha família estava toda no Brasil, né? Então, nesse processo de abrir mão, de ganhar coisas, deixar coisas, começou a pesar um pouco isso daí. E isso daí, assim, eu sempre gostei muito de empreender. Desde de pequeno, eu comecei a trabalhar muito cedo. E meu segundo e terceiro colegial, na época, eu estudei à noite. Eu sou de Franca. Então eu vim da terra do calçado e trabalhei com calçado. Então tios tinha fábrica, eu trabalhei com tios, com primos, depois trabalhei com meu pai, mas eu sempre tive vontade de ter o meu negócio. Então assim, nesse caminho, um monte de decisões você tem que tomar, né? Depois eu acabei indo para a faculdade, sou formado em administração de empresas e também estudei à noite, trabalhando integral. Então e tudo isso morando em Franca, né? E aí você falou um pouquinho do negócio do complexo de vira-lata. E pra mim, eu tinha também um pouco desse complexo. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que 20 anos depois acabou sendo onde eu fui morar, eu fiquei muito espantado. Naquela época... Férias ainda, nesse de férias, momento. nós estamos falando de 96.
Foi quando eu fui morar lá. Eu morei de 96 a 98. Olimpíadas de Atlanta aí, essa época. Exatamente. O Brasil tinha ganhado a Copa em 94, e então os Estados Unidos ficou um pouco em exposição. E aquele sonho, né? De, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu tinha 14 anos. E na época... E mais, vamos contextualizar, desculpa te interromper, você está falando de 96, fazia 2 anos que a gente tinha o plano real, ou seja, o Brasil passou a ter uma estabilidade da moeda em 2 anos, a gente estava super acostumado a ver com hiperinflação, troca de moedas e tudo mais, né? Então, não, e a gente... tinha dólar 1 para 1 nessa época? 1 para 1 até a maxi desvalorização em 99, isso aí. Não, e mais do que isso, o que mais me espantou, porque naquela época eu era muito novo, né? Até esse contexto econômico, eu não tinha muito domínio disso. Mas o que me espantou é que naquela época a gente vinha de um Brasil muito fechado. Então, assim, ali nós estávamos tendo os primeiros reflexos da era Collor, de abertura de mercado. Sim. E os então, carros assim... eram charretes, a frase dele. Exatamente isso. Então, você chegava nos Estados Unidos, hoje você vai para os Estados Unidos, você vê um monte de carro que você vê no Itaim. Que você vê no Jardins, que você vê em muitas cidades do Brasil, mas naquela época não. Você via carros lá que era lá só. Então, assim, você via tênis lá, naquela época praticamente não tinha marcas que hoje nós temos aqui, não tinha. Então, para um jovem de 14 anos, tudo era, sabe, era muito diferente, né? E eu falei, um dia eu vou morar aqui. E bom, aí eu nesse processo todo, eu fiz minha formação em Franca, trabalhando com o mercado de calçados, e surgiu uma oportunidade que foi a primeira coisa que eu tive que deixar tudo para trás. Porque surgiu uma oportunidade para mudar de segmento. Eu adorava o que eu fazia. Por outro lado, eu via também algumas coisas que eu não gostava no mercado calçadista. E eu apliquei para um processo de trainee, na época na Votorantim, e acabei sendo selecionado. E eu estava montando uma outra empresa em Franca. Eu estava montando uma empresa de sociedade com meu pai na época. E eu falei, pai, vai ter que parar tudo e eu vou para São Paulo. Eu acabei ficando na Votorantim de 2006 a 2011, conheci um monte de gente. Ali minha carreira começou a ir para o lado de negócios internacionais. E aí surgiu uma oportunidade de voltar a fazer o que eu fazia em Franca, que em Franca eu era representante comercial, de montar uma empresa de representação comercial para fazer negócios internacionais com fábricas. Aí eu já estava no segmento de papel e celulose, com fábricas europeias que queriam vender no Brasil. E eu acabei montando esse negócio. Saí da Votorantim, acabei montando esse negócio, peguei um contrato de uma empresa alemã. A princípio, eu peguei o contrato só para vendas no Brasil, então eu continuava morando em São Paulo, mas fora da Votorantim. Começou meu caminho de empreender. E no business plan que eu tinha feito para eles, era para assumir tudo o que era a América Latina num período aí de 5 anos. A gente se deu tão bem em 6 meses e eles tinham uma pessoa que tinha uma empresa em Miami e aí começou a história com a Flórida, né? Essa pessoa tinha essa empresa em Miami e queria se aposentar, queria vender a empresa. Americano. Ele era um sueco e que fazia quase 20 anos que trabalhava com os alemães, queria vender a empresa. Aí os alemães me chamaram e falaram, olha, tem uma oportunidade, mas tem uma condição. A gente quer que o escritório continue em Miami. Eu falei, bom, então eu tenho que ir para Miami. E aí, a princípio, eu falei, ok, o meu sonho já vai estar, um dos meus sonhos está sendo realizado. Mas agora eu não entendo nada de fazer negócio nos Estados Unidos. O que é ter uma empresa lá? Como é que são as leis lá? Como é que é a parte fiscal lá? Como é que é a parte de crédito lá? Eu falei, eu tenho um sonho, mas eu vou ter que aprender tudo isso daí, né? E, claro, meus amigos estavam no Brasil, minha família estava no Brasil, minha vida estava no Brasil. Então eu tinha que deixar isso para trás, não dá para ter ambos. Começou todo esse processo, e aí eu me mudei para os Estados Unidos, comecei o processo de mudar para os Estados Unidos, e aí entra o primeiro problema, né? Falei assim, eu vou morar em outro país. Ok, mas o outro país quer que você mude para lá? Você tem que pedir para eles. E isso é o processo de imigração. Então você tem que fazer de alguma maneira para você poder morar lá, porque não é simplesmente pegar a mala e viajar, né? Você tem tempo de permanência, você precisa alugar um lugar para você morar. Você pode ou não trabalhar. Você tem tipos de visto, você pode ter sanções, você pode ser preso se você estiver trabalhando sem uma permissão de trabalho. E então, assim, foi todo um processo que praticamente para mim foram quase 3 anos até eu conseguir finalmente obter o conhecido Green Card. E qual foi o visto Eu fiz um processo de visto de investidor. Então, assim, por 2 anos eu morei nos Estados Unidos, mas assim, eu tinha quantidade de dias que eu podia ficar lá para não estar fora da lei americana.
Então eu viajava muito, que eu estava montando um negócio. O negócio era um negócio de exportação de papel a insumos gráficos para a América Latina. Então praticamente por 3 anos eu vivi 1/3 do ano nos Estados Unidos, 1/3 do ano no Brasil e 1/3 do ano Viajando. dentro da American Airlines. E dentro de avião. Então, assim, foi esse processo. Aí, quando sai o Green Card, é aquele alívio, né? Que aí você fala, bom, eu tô aceito. Então, e aí, 2 anos depois. 2 anos depois. Desde que eu apliquei, foram exatamente 2 anos. E tive que fazer um investimento lá. E assim, um processo complexo. Mas aí saiu. Aí muda tudo. Aí você começa a ser tratado como um residente, né? O americano é um dos pontos, assim, porque acho que você nunca vai ser tratado. Não, acho que nós vamos abordar esse tema. Mas pelo menos você já pode, assim, você consegue montar o teu crédito, porque que é um outro ponto. Você chega lá, ok, eu tenho conta no banco X no Brasil, eu posso ter dinheiro Y ou Z. Você chegou lá, começa do zero. Aí você fala, não, mas eu tenho um cartão de crédito com limite. Fala, não, aqui não. Pouco importa. Aqui. Você vai começar com cartão de débito. E aí a gente vai ver o teu fluxo e a gente vai te dar um crédito. Eu lembro, meu primeiro cartão de crédito eu tinha $500 de crédito. Eu não consegui comprar um voo para voltar para o Brasil. Mesmo você já tendo investimentos nos Estados Unidos, porque você tinha... Sim, eu tinha uma empresa nos Estados Unidos. A empresa, eu tinha crédito na empresa, porque como eu comprei um negócio que tinha história, a empresa veio com crédito. Mas eu, na pessoa física, eu tinha depois de 6 meses, me deram um cartão de crédito, ou 8 meses, alguma coisa, me deram um cartão de crédito com $500 de limite. Eu falei, pô, mas eu tenho que continuar usando o débito para emitir passagem, porque passagem de $550 na época custava uma passagem, eu não consigo pagar. E foi assim, depois virou 800, depois virou 1.000, depois virou 1.500, depois virou 2.000, e aí vai o processo de você fazer. Então, assim, o que você tinha no teu país de origem não conta. Infelizmente não conta, e é começar de novo um capítulo do zero. Do zero, né? Ô Glauber, assim, a gente pode explorar isso depois, mas só para dar um spoiler. Se eu contar isso para muita gente, vão achar que é mentira, mas aqui vamos ouvir da tua boca. Você abriu mão do Green Card. Eu abri mão do Green Card. Que loucura aí, hein? Eu abri mão do Green Card, assim... Mas essa história é boa, tem um porquê, né, cara? Que não é... Tem vários porquês. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu queria que você falasse um pouco do como foi o processo de adaptação lá. Esses primeiros anos e tal, vida normal, relacionamento, amizades. Fala um pouco de como foi isso. Eu acho que assim, no meu caso, né? De novo, pra mim é sempre assim, o contexto que você está inserido. Então, para um brasileiro que muda para o exterior, eu diria que Miami é bem provável que é o lugar mais fácil para você se adaptar. Porque pela cultura latina, basicamente. Pela cultura latina e se por algum motivo você surtar e quiser voltar para o Brasil, você pega um voo e em 8 horas você está em São Paulo. E até, desculpa te interromper, mas só para fazer um parênteses, eu tive na Flórida em 2014 e voltei agora o ano passado. E eu fiquei impressionado, assim, de como estão falando espanhol ali. Já não já faz tempo, né? Mas em 2014 eu lembro que, pô, você ouvia espanhol lá e tal, mas tudo bem, se comunicava em inglês e tal. Agora tá um nível, assim, que a gente ouve espanhol, assim... demais, e eu tive episódios até que eu tava com a minha esposa junto em shoppings, teve 2 ocasiões assim de abordar uma pessoa falando inglês e ela não sabia, vendedor de loja, só falava espanhol, e ela me respondia em espanhol, e perguntei, ela chamou uma outra pessoa para ajudar ali, falei, caramba, que loucura, assim, como tá ficando espanhol, assim, os letreiros, os avisos, publicidade, vem muita coisa em espanhol ali. Você pegou essa evolução, né? Total. Assim, Miami assim, eu não sei especificar exatamente o percentual, mas eu diria que 70% a 80% da população é a população latina que mora lá. E até tem uma história engraçada com relação a isso. Quando eu mudei, no meu primeiro ano eu estava em Fort Lauderdale, que é um pouco acima de Miami, uns 40 quilômetros acima. E ali já tem um pouco mais de americanos, né? É estranho você falar que dentro dos Estados Unidos tem um pouco mais de americanos. Mas em Miami tem tanto latino que é assim. E nessa época eu estava buscando um apartamento para morar, eu ainda estava foi logo o comecinho do meu processo. Aí eu peguei um táxi em Miami e subi e fui para Fort Lauderdale. E o motorista era um motorista latino. Eu não lembro se ele era argentino, se ele era chileno, ele era latino. E aí
E ele não falava bem inglês. É o que você falou do idioma, né? Ele não falava bem inglês e aí ele estava perdido. Ele não conhecia muito ali, porque ele trabalhava mais na área de Miami, né? Tá no início ali. E ele não ia muito para aquela região, em Fort Lauderdale. E aí ele parou para pedir indicação do caminho. Naquela época, pô, o Google Maps não tava, não era tão fácil com falando 2012, tinha, né, de você olhar endereço. Você ainda tinha meio que as páginas amarelas, né? Saudosas páginas amarelas. E aí ele parou para perguntar para uma senhora que bateu no olho, assim, eu vi que era americana, né? E ele baixou o vidro e perguntou para ela de uma direção, onde é que era alguma coisa. Mas ele perguntou num inglês muito ruim, assim. Eu falei, ela não vai entender, né? E aí ela não entendeu o que ele estava perguntando. E ele tentou perguntar de novo, ela não entendeu. Eu falava inglês, eu abaixei o vidro de trás, perguntei para ela. Isso daí você faz assim, assim, assim. Falei, ok, muito obrigado. Aí eu fechei o vídeo e o cara ficou super bravo, assim, ficou puto com ela. Ele falou assim, eu odeio esse lugar aqui, porque aqui só tem gringo. Aí eu pensei, falei, peraí. Pô, nós estamos nos Estados Unidos. Da onde você é, nós somos aqui os de fora. Os gringos. Eles são aqui a terra deles, né? E hoje, assim, hoje isso expandiu ainda mais, né? Mais latinos mudaram para lá. E hoje o primeiro idioma é espanhol. E claro, por exemplo, comigo lá, 99% das vezes que alguém vinha falar comigo, já falava espanhol, porque eu não tenho cara de americano, eu tenho cara de latino. Sim. E para eles, como tem muita gente, principalmente no setor de serviços, trabalhando, que são latinos, também é mais cômodo falar em espanhol. Então hoje eu diria que nessa região o idioma oficial é o espanhol. Eu senti isso muitas vezes. Da última vez que eu fui, eu vou agora dia 3 de maio, mas a última vez que eu fui, já tem alguns anos. E eu falo espanhol em casa desde pequenininho. Então, assim, eu vou misturando, depende de quem tá do lado. Espanhol. Então, assim, ninguém, e também, meu loiro de olho azul aqui, sabem que eu sou americano, né? Os caras olham pra mim 100% espanhol já. Mas assim, não tem nem questionamento, sabe? Você fala espanhol? Não é nem isso. É chegar e falar, olá, buenos dias e tal, e acabou, né? Ponto final. É engraçado. E você vai, por exemplo, como eu brinquei com você, no interior do Kansas, você vai a outro país, né? Completamente diferente. Outro país dos Estados Unidos. De Miami. Mas vamos entrar nas partes boas aqui, cara, dos contraditórios. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Conta essa história do green card. Por que não são só vantagens você ter o green card? Em que valeu a pena ou o que te fez abrir mão da cidadania que, assim, tem gente, claro que em outra condição, mas gente que sai da América Central, caminha a pé durante meses para chegar num muro e pular. O que te fez abrir mão dessa conquista, entre aspas? Eu volto naquilo que eu já disse, né? Assim, eu acho que não existe só bom ou só ruim. Eu acho que tem muito, assim, do contexto que você está inserido e quais são os seus planos, seus objetivos, o que você quer daquela situação. E aí você tem que pôr na balança. E a balança pode ser positiva e negativa, e essa balança muda também ao longo do tempo. Ela pode estar positiva e depois ela estar negativa. Ela pode mudar dependendo do que você quer fazer. Então, assim, olhando para o meu caso, né, o meu negócio é um negócio de negócios internacionais focado na América Latina. Então, assim, minha empresa estava nos Estados Unidos, mas eu não tinha negócio nos Estados Unidos. Era uma condição... Você não tinha cliente lá? Eu não tinha nenhum cliente nos Estados Unidos. Era uma condição que o fornecedor que eu peguei para ser o representante deles exigiu, que queria que a empresa ficasse lá, porque eles não queriam mudanças, por uma certa credibilidade. Você fala, não, meu negócio está dentro dos Estados Unidos, por tudo isso que a gente... dólar, por das flutuações, governo mais estável, tudo isso. Que a gente volta nisso depois, porque isso depois caiu por terra, porque eles também entenderam que, independente de onde a empresa está, o resultado do negócio vai ser com quem faz o negócio. Sim. Exatamente. Só que no começo ninguém me conhecia, né, deles. Então eles preferiram manter o que já tinha, a empresa já estava ali por mais de 20 anos, para ter menos exposição a risco. Então, assim, quando eu fui para lá, eu gosto muito de planejar as coisas. Eu não tive muito tempo de planejar, porque foi um assunto que ou eu comprava aquela empresa ou alguém ia comprar. Então eu tive que tomar uma decisão um pouco rápida e depois eu fui me aprofundar. E assim, cada país tem suas leis, tem seus impostos, tem suas regras, tem uma série de coisas. E a parte de tributação em uma empresa ela é crucial para a sobrevivência do negócio. Então eu tive que entender a fundo quais eram as vantagens e desvantagens tributárias para ter o melhor modelo para que o negócio
prosperasse. E aí eu comecei a ver algumas discrepâncias, né? Eu estava acostumado com o modelo brasileiro, e que tinha uma série de coisas boas e uma série de coisas ruins. E o modelo americano, que também tinha uma série de coisas boas e uma série de coisas ruins. Quando você é um residente oficial nos Estados Unidos, você tem acesso a um tipo de tributação que o investidor estrangeiro não tem. E que é uma tributação que é favorável, só que para isso, você tem que ser residente lá. É igual de um cidadão americano? É igual de cidadão americano. Tá. Então, assim, no momento que você tem a tua residência... Porque tem uma confusão. É assim, por exemplo, o Green Card, ele é uma permissão para você morar nos Estados Unidos. Você não virou americano. Sim. Depois que você tem o Green Card por 5 anos, aí você pode aplicar para pegar o passaporte. A cidadania mesmo. Aí você virou um cidadão. Você virar um cidadão americano, praticamente você tem 100% dos direitos de um americano, com duas mudanças. Você não vai poder se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos, porque você não nasceu lá. E tem algo com relação ao exército, que eu acredito que você também não pode se alistar ao exército, porque você não era nascido lá. Tem algo assim. Mas o restante, você vai votar, você vai fazer... ter todos os direitos de um americano. Direitos e obrigações. O Glauber, você chegou nesse 5º ano com o Green Card. Mas eu decidi, como eu já tinha dúvidas se eu ficaria ou não, eu decidi não aplicar para pegar o aplicou passaporte. Tá. E eu explico o porquê disso daí. Tá. Então, assim, eu com Green Card, eu era taxado como um americano, de impostos e tudo mais. Eu tinha os mesmos direitos, a uso de escola, das escolas públicas. Eu tinha que fazer a mesma contribuição para a política de saúde, com todas as coisas, igualzinho um americano. Só que eu não podia votar, porque eu não era um cidadão. Ah, tá. E... Você jogou em casa e não te dá direito a voto. Exatamente. Então, assim, eu não poderia votar, eu continuava votando no Brasil. E o restante é tudo igual. As mesmas leis, idêntico. Então, assim, no momento que eu virei residente oficial, porque nos Estados Unidos você tem duas residências. Tem a residência legal e a residência tributária, que são duas coisas diferentes. Que muita gente se perde nesse caminho, porque se você está lá morando, eles querem que você também ajude a pagar o custo de fazer estradas, de usar toda a infraestrutura de saneamento, de todos os serviços que são prestados. Mas se você não paga seus impostos lá, você só está usufruindo disso. Então, o que eles querem? Eles querem que você seja um residente fiscal lá, para que o teu imposto de renda passe a ser lá. Porque é a maneira deles terem a arrecadação. Então, são regras, não precisamos entrar muito nessas regras, mas assim, no momento que você pode ser um residente fiscal sem ter ainda a permissão de virar um residente legal. Então, se você passar uma quantidade mais de dias do que eles permitem no ano lá, é uma regrinha um pouco complexa, eles vão exigir que você pague teu imposto de renda lá. E se você não pagar lá, eles vão entender que isso é uma evasão fiscal e você pode ser preso lá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque cada país tem as suas leis. E muita gente dança nessa por não saber onde é que está inserido. Sim. No momento que você vira um residente legal, que eles falam, você pode morar aqui, você pode trabalhar aqui, que é quando você tem um Green Card, e não trabalhar quando você tem um Green Card, não só no teu negócio, você pode trabalhar para uma outra empresa. Aí, automaticamente, você também tem que pagar, por obrigação, o teu imposto de renda lá. E isso são umas regras complexas, você vai ter que fazer tua declaração lá. E se você passa de 8 anos com o Green Card, você virou um residente fiscal permanente para o resto da vida nos Estados Unidos. Você não tem direito a devolver, então? Depois de 8 anos, você pode até devolver o Green Card, mas você vai continuar sendo residente fiscal lá. Então, no meu caso, como eu já planejava não ficar, aí faz sentido você pegar o passaporte. Claro. Porque aí você vai ser cidadão, porque o Green Card ele pode ser cancelado. Então, cidadania não. A cidadania não. E se o Green Card é cancelado, você vai ter que pagar imposto de renda lá, mas você não pode nem entrar. Então, assim... Você estava prestes a bater esse gatilho dos 8 anos. Eu estava no 6º ano. Então, 2022 foi meu 6º ano de Green Card, quando eu tomei a decisão de que realmente, para mim, fazia mais sentido voltar a estar próximo da minha família, que eu conseguiria uma situação, uma estrutura tributária que, por eu não estar nos Estados Unidos, era até mais vantajosa, e morando no Brasil, e aí eu trouxe meu negócio de volta pro Brasil e passo a declarar todos os meus impostos de renda no Brasil
e eu encerro minha vida fiscal com os Estados Unidos dentro de tudo que o governo americano exige. Se você não tivesse tomado essa decisão, como seria o teu regime tributário? Porque você continuaria pagando aqui, né? Então, Ou não? Você aí tinha dado depende, porque assim, você tem... Assim, no meu caso, o que eu fiz? Quando eu saí, para mim era mais vantajoso eu dar a saída definitiva do Brasil. Certo, você baixou Então, o CPF. no momento que no CPF nem baixa, ele fica, mas a Receita sabe... Fiscal. A saída fiscal. Aí você dá a saída fiscal, é um processo legal que você faz, que aí você não precisa... Aí você faz uma última declaração, que é a declaração definitiva de saída do país. Aí para o governo americano, para o governo brasileiro, você não precisa mais, enquanto você está fora do país, morando fora do país, você não precisa fazer nenhuma declaração de IR aqui. Então, 100%, quando saiu o meu Green Card, eu fiz isso, e aí 100% do meu IR passou a ser declarado para o governo americano. Que é mais alto lá. Que é mais alto. No meu caso, na minha tributação, eu tenho uma economia grande de tributos de voltar a morar no Brasil. Então, assim, como eu não preciso da minha empresa nos Estados Unidos para fazer negócio com empresas americanas, a parte fiscal foi um dos fatores que também pesou bastante. Porque às vezes a gente olha o trivial, né? A gente olha o óbvio, que aqui a gente paga IPVA e lá não paga IPVA. Aí fala, pô, mas tem 4% em algo que eu já paguei. Tá, mas aqui nós temos uma alíquota de IR que o teto é 27,5%. Lá é 37,3%, agora que depois que o Trump fez as mudanças, mas já antes era 39%. E estão discutindo subir essa alíquota também. Então, de novo, é muito particular. Então, assim, a gente tem que olhar o custo total. E o custo total de viver, para uns, o imposto de renda vai pesar mais do que os outros impostos. Para outros, vai ser o custo de moradia. Para outros, vai ser o custo de educação. Então, assim, tem que ser tudo muito bem analisado. E no meu caso, fazia muito mais sentido, até para o meu negócio, estar no Brasil, né? Porque tem um outro Carga assunto. tributária seria assim o principal vertente? Para mim, na verdade, foi assim... Do trade-off. Para mim, no meu caso, foi muito mais pessoal. Então, Sim. é assim, porque minha família tá aqui, eu já estava 11 anos fora, e claro, assim, aí depois você ainda tem o empurrãozinho da carga tributária, se isso já está pendendo, e você tem esse assunto que vai ficar mais econômico ainda, e isso não vai prejudicar nada dos negócios. E tem uma coisa, né? Os Estados Unidos a gente fala assim, os Estados Unidos é maravilhoso. E realmente os Estados Unidos tem um monte de coisa maravilhosa. Mas os Estados Unidos, para você fazer negócio nos Estados Unidos, não é fácil. Porque tudo que a gente reclama, vou usar o Brasil como exemplo, porque é o meu país. Tudo que a gente reclama que no Brasil falta isso, no Brasil falta isso, e aqui falta aquilo, vamos pensar para o outro lado. Se está faltando isso, são oportunidades. Você pode fazer uma oportunidade de prover isso. Se lá não falta nada, você vai prover o quê? Isso o gestor de fundo falou pra mim na Suíça. Cara. Exato, eu lembrei disso agora. Ele falou, eu perguntei pra ele falou, a gente esteve junto na Suíça. Vocês podem reclamar de burocracia, de corrupção, disso, daquilo que tem no Brasil. Só que vocês têm tudo por fazer. Vai empreender na Suíça onde tem tudo feito. Mercado Exatamente. maduro. Não, é um mercado maduro. É um mercado que as margens são, assim, minúsculas. Porque, assim, a gente aqui fala, mas a gente tem um problema de inflação, a gente tem um problema disso, um problema daquilo. Tudo bem. Esse problema gera um monte de oportunidades de você fazer margens muito maiores que seriam impossíveis se esses problemas não existissem. Porque se esses problemas não existem, tá todo mundo... Teoricamente, você fica mais fácil fazer o negócio. E se fica mais fácil fazer o negócio, tem mais gente capaz. Esse é um insight além do óbvio, cara. Então, assim, quando o negócio é difícil, você realmente... Você vai voltar para Darwin, né? Aí você tem seleção natural. Agora, se o negócio é fácil, qualquer um faz. E aí qualquer serviço ruim tá igual. Okay. Igual outro, entendeu? Porque ele não tá tão ruim assim. Então, é um pouco disso, né? Você falou da questão tributária e você está falando exclusivamente PJ, né? PJ. Tá. Como que é a questão trabalhista lá, cara? Você chegou a ter algum tipo de problema? Esse é um ponto que eu queria abordar. E agora você está vivendo no Brasil também, sendo empresário também. Então, como é que você compara Brasil e Estados Unidos na questão trabalhista? Só fazendo um paralelo, quando eu falei que eu morei lá, meus pais falaram para mim, pô, vamos passar um ano lá, sabático. Eu fui para a escola, as empresas do meu pai eram aqui, continuam aqui e tal. Então, a gente vivenciou ali um mundo de fantasia, né? Cara, morava
na Califórnia, pé na areia. As grandes aquelas férias, coisas. assim, Foi né? umas férias em que eu ia pra escola, né? A escola era infinitamente mais fácil. Eu tive a oportunidade de estudar num colégio bom aqui. Então, cara, era ridícula a escola lá. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu não me aprofundei em questões verdadeiramente de viver lá. E eu era moleque, eu tinha 15 anos. E eu ouço muito sobre isso, né? Não tem regras trabalhistas, não tem Ministério do Trabalho. Isso me encanta, tá? Flexível. Então, né? é assim mesmo? Como é que é esse dia a dia, Glauber? Então, assim, Quantos funcionários você teve? lá eu tive 5, assim, Tá. full time, 5. Em 10 anos eu tive 36. Uau. Então, Boa. assim, é um turnover altíssimo. Porque, de novo, né? Você me falou aquele dia almoçando. De novo, né? tudo tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. Então, assim, ó, se você me perguntar qual sistema que você prefere, eu prefiro o americano. Nesse caso trabalhista, eu prefiro o americano. Não que o americano seja perfeito, e vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo na minha empresa, né? Bom, primeira coisa que eu cheguei lá, eu falei, aqui é o país do processo, né? Aqui todo mundo processa por qualquer coisa. Então é assim, existe uma indústria de Processo não é o processo legal, processo não, legal de processo mesmo. legal, Colocar na de justiça, Judicial. não paga o pau. judicial, exatamente. Então assim, e aí eu falei, bom, eu preciso conversar com uma empresa de RH, porque as leis aqui trabalhistas são completamente diferentes do Brasil. Eu não tenho a menor ideia de como é que funciona. E eu fui conversar com uma empresa de RH. E eu fui conversar com um advogado também especializado em direito trabalhista. E a primeira frase que me marcou muito, que o advogado falou, ele falou assim, ó, aqui nesse país você pode demitir alguém por nenhum motivo, por qualquer motivo, mas nunca pelo motivo errado. Se você demitir por um motivo errado, você pode ter um processo que assim bem que acaba subjetivo o motivo errado, que não? acaba que aí envolve assim tudo que dá dupla interpretação, que pode levar a cunho racial, discriminatório, ideológico. E aí assim, se você não tiver munido de provas, assim, os custos lá são gigantescos. Então existe uma indústria disso daí. Então e são muitos casos. Então a primeira coisa que eu fiz lá, eu falei, bom, lá existe um modelo diferente do modelo aqui, que não é uma terceirização. Você não vai contratar um funcionário de uma outra empresa. Eles chamam de co-emprego. Então é assim, existe uma empresa que eles são uma empresa que, como se fosse um banco de talentos. Então eles contratam um funcionário, então eles assumem parte desse risco trabalhista aí. Só que esse funcionário está linkado às duas empresas, a do contratante, no caso a minha empresa, e a essa outra empresa. Vocês dividem o bolo ali A gente divide isso dos daí, encargos. Exato. Então, assim, o pagamento vai sair da minha empresa para essa empresa, eles vão cobrar um percentual e eles pagam o funcionário. Mas o funcionário só trabalha para mim. Não tem essa de, daqui ele vai trabalhar para o outro, a não ser que ele quebre esse modelo. E as vantagens disso é porque, assim, aí você tem toda a parte legal de assessoria, aí depois você tem todas as partes de plano de saúde, de benefícios. Eles e recrutam negociam. também para você? Não, o que acontece? Aí eles têm um pool, por exemplo. No nosso caso lá eu tinha 5 funcionários, mas essa empresa que a gente trabalhava, eles tinham 12 mil funcionários nesse modelo. E aí quando eles vão negociar com plano de saúde, que eles vão negociar com vale refeição, alimentação, esses modelos que a gente tem aqui, eles negociam para 12 mil funcionários e não para os meus 5. Se eu for sozinho, vai sair mais caro. Então isso aí dá o espaço deles terem a margem deles e eu ainda fica mais econômico para mim do que se eu for direto. E te garante que você está também enquadrado dentro dos passivos, né? Te dá uma cobertura de passivos e aí tem várias regras. Aí eles te vendem vários pacotes do que você quer desses passivos. Mas lá, assim, você tem que ter seguro de tudo no final das contas. Porque é seguro disso, é o seguro do seguro, é o seguro do seguro do seguro. Porque tudo pode virar, assim, valores estratosféricos, né? E, então, assim, aí eu falei, bom, mas me explica, como é que é? No Brasil, a gente tem 30 dias de férias, a gente tem licença maternidade, nós temos FGTS, nós temos... Lá tem a multa rescisória, lá tem... E quanto mais eu falava, mais eu via que ele falava assim, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Né? Aí, o 13º ele ficou em choque também. E aí, eu falei, ok. Eu falei, não, aqui é um pouco mais fácil, ó. Aqui... Pouco. Eu falei assim, aqui você tem que pagar o INSS, né, que seria o compatível com o nosso INSS, que é o Social Security deles.
E você tem que dar férias para os teus funcionários, que são, na lei da Flórida, são 5 dias úteis não remunerado. No ano? No ano. Eu falei, tá, mas é só isso? Não, é só isso. E plano de saúde? Não tem. Você dá se você já quiser. paga o salário. E férias remuneradas? Não existe. Licença maternidade? Não existe. Ou Nada seja, disso existe. Obrigações. 5 dias úteis e no o ano, Social Security. não remunerado. Não remunerado. E o Social E o Security. Social Security. Só. E você tem ideia de quanto custa o Social Security em percentual ou não do salário dele? Dava Uma ideia? 7 a 8%. 7 a 8%. Então, no Brasil a gente faz uma conta que um funcionário na casa de 70%, né? De encargos, 70, custos 80, extras, isso aí. tudo. Lá dá 11. Então 11, tá. 11, 12. Aí vai muito pro estado. Tá. Então é mais assim, 11 a 12. E eu falei, bom, pensando como empresário, né? Eu falei, isso é mais fácil de você discutir. E aí eu falei, ok, é só isso? Só isso. Eu falei, e o resto? Não, o resto, cada empresa tem sua política. E aí virou uma política de retenção. Então, por exemplo, vou chutar um número, tá? Se você tem um salário anual de $20 mil, 5 dias de férias, e Bruno, você está buscando uma vaga, e eu estou oferecendo $20 mil ano com 5 dias de férias. Não remunerado. Não remunerado. E depois, Flávio vai falar o seguinte, olha, não, na minha empresa eu pago os $20 mil também. Só que em vez de 5 não remunerado, eu te dou 15. E 5 vai ser remunerado desses 15. Você falou, peraí, eu já estou ganhando mais. Aquela empresa está mais legal para eu trabalhar do que essa daqui. E aí vem um terceiro que fala assim, não, eu te dou isso tudo e ainda te dou um plano de saúde. Que isso é total liberdade da empresa. Empresa. Isso é tudo definido pela empresa. Então é um modelo, que é o modelo americano, que é o modelo de competitividade. Uhum. Cara, muito legal você falar isso, porque assim, ó, se a gente parar a conversa aqui nas Muito obrigações óbvio pra mim, que cara. são 5 dias de férias mais o Social Security. Aí, né, a gente está acostumado muito com essa narrativa aqui no Brasil. Nossa, mas aí, né, estão explorando o trabalhador. Você mencionou agora há pouco que seu turnover era absurdo. Por quê? Então, aí de novo, né? Tudo tem os dois lados. Porque assim, e você fala, bom, e quanto é que eu aviso? Quantos dias são de aviso prévio se eu quiser, eu como empregador, quiser demitir um funcionário, né? Nenhum. Você fala assim, olha, você veio hoje de manhã, mas essa vaga está encerrada, você pode voltar para casa e hoje é o último dia que está sendo pago e acabou o assunto. Você fala, poxa, isso é muito fácil para o empresário. Sim, aí você tem uma pessoa, você, como empresário, você treina ela e aí ela chega para você de manhã e fala, olha, eu só vim deixar meu computador porque eu também estou indo embora. Amanhã eu começo no lugar X. Não, hoje à tarde. Meio-dia eu já comecei porque eu peguei um monte de meio período. O que isso já derruba esse discurso marxista de explorado e explorador, porque o trabalhador simplesmente recebe uma oferta também do outro e fala, sim, valeu, Glauber, você me treinou e mercado aberto. E mercado aberto. Exatamente. E incentiva também o que o Glauber estava falando. Pô, a empresa aqui, essa só dá 5 dias de férias úteis, essa aqui já está dando o plano de saúde, mais 5 dias de férias, mais 10. Contrato voluntário. E você começa a gerar uma competição entre as empresas para reter os talentos. Exato. E assim, você perguntar, e aconteceu com você? Sim, as duas situações. Aconteceu tanto de a gente precisar fazer alteração de quadro e falar, olha, não precisa vir mais. E como também apareceu de falar, olha, peguei uma vaga num outro banco e eu decidi, para mim é melhor e eu tô indo agora já. Então, assim, e aí as empresas também têm que se adequar. Então, nisso, por que eu gosto disso? Porque isso fica assim, meio que o mercado vai se regulando. Claro. Então, assim, e aí eu dou outros exemplos, né? Eu lembro da primeira contratação que a gente foi fazer, nós estamos falando de 2012. O mercado da Flórida estava recuperando, a Flórida depende muito de turismo, né? E teve aquela quebradeira, e teve a crise do real estate, muita gente perdeu propriedade, então tinha uma série de coisas acontecendo nesse momento, tinha muito desemprego na Flórida, o turismo não estava forte ali. E aí a gente anunciou uma vaga em 3 sites de recrutamento, em uma semana a gente recebeu 1.200 currículos. Uau! Uma semana. Isso foi em 2012. E assim, não era de longe, imagina, uma empresa pequena, não conhecida, para uma vaga que seria uma vaga de analista, uma vaga nada assim. Ultra qualificada.
ultra qualificada, ultra atraente, uma vaga de quem realmente está começando a carreira, né? E que é o que a gente precisava naquilo ali. 2000 antes da pandemia, 2019, um pouco antes da pandemia, a gente teve uma outra vaga, exatamente a mesma vaga, a gente já tinha corrigido, a gente tinha política com plano de saúde, com previdência privada, com todo um pacote de benefícios que eu achava que era justo. Que você não tinha em 2012? Que a gente começou a montar, porque 2012 foi quando eu mudei para lá. Então a gente foi montando todo esse pacote com distribuição de lucros, compartilhamento de resultados, seja, uma série de coisas. Era uma vaga do mesmo cargo, mas muito mais encorpada, muito mais atraente. A gente usou os mesmos 3 sites, nós ficamos 12 dias com a vaga no ar e recebemos 7 currículos. Cara, de 1.207. De 1.200 para 7. Porque todo mundo empregado. Pré-pandemia, hein? Pré-pandemia. Então, assim, e aí a gente teve que subir o nível de pagamento e desses 7, assim... Provavelmente agora você receberia 1 ou 0. Não, 1 ou 2 foram para entrevista. Porque os outros ligavam e falavam assim, se você não me der a ideia de qual é o valor, eu não vou. E a gente falava, não me interessa, muito obrigado. Então, assim, o mercado... O que eu, como empresário, tive que fazer? Eu precisava de uma pessoa. Eu tive que subir o nível de pagamento. Então, assim, o mercado... Agora, se eu pude subir o nível de pagamento, é porque realmente eu podia pagar mais. Claro. E ao mesmo tempo, voltando no teu assunto de explorar, né? Não tem o trabalhador explorando o empresário. E da mesma maneira que se o trabalhador, que essa é a minha visão, se o trabalhador topou trabalhar por um montante X, ele também não está sendo explorado. Ele está falando assim, isso é bom para mim. Acordo voluntário entre as partes. Exatamente. Então, assim, por isso que eu acho que esse modelo americano, nessa questão trabalhista, ele é melhor do que o modelo brasileiro. E assim, de novo, né? Não existe situação perfeita. Há 20 minutos atrás a gente estava conversando de tributário. No meu caso, eu falei, o modelo tributário brasileiro, para o meu negócio, é melhor do que o americano. Sim. Então, assim, interessante, sem amarra dos dois lados, né? Não tem aviso prévio, o cara, você pode demitir amanhã, mas o funcionário, como aconteceu com você, pode chegar e falar, cara, amanhã eu tô no outro trabalho para ganhar 50% mais. Cara, esse é um princípio muito básico da escola econômica que eu mais gosto, mais me adapto, que é a escola austríaca, que é isso, acordo voluntário entre as partes, ponto final. E a gente fez um convite pro Glauber vir aqui, ele veio e acabou. Imagina ele chega agora no final, começa a fazer uma série de coisas ou nós exigirmos uma... Não dá, a gente acordou determinada coisa, cumpra. Simples assim. Não, e assim, e não é porque é o que a gente considera, né, é um país maduro, tem gente de maquiagem de má fé, tem gente que... Nós tivemos uma situação... É do ser humano, é do indivíduo novamente. Nós tivemos uma situação, essa situação mudou o Natal, eu quase perdi o Natal com a família, e isso era 20 de dezembro ou 21 de dezembro, a gente precisava fazer uma alteração de quadro de funcionários. Imagina, uma empresa que tinham 5 full time, 2 estavam de férias, 1 ia ficar de plantão, e 2 a gente ia substituir. Era uma mudança forte, vamos falar assim, que a gente precisava fazer, mas precisava fazer. E a gente já tinha contratado as pessoas que começariam em janeiro. Falei, bom, fazemos isso no final do ano, porque aí todo mundo vai receber o bônus, tem mais um tempo para se recolocar, e tudo é justo com esses que vão ser substituídos, né? Fizemos uma comunicação de manhã, aí eu tinha uma pessoa que é quem ia ficar de plantão. Eu voltei do almoço, essa pessoa me chamou, falou, olha, a gente precisa conversar. E eu falei, claro, vamos conversar. Ela falou, olha, eu fico de plantão, igual a gente tinha combinado, mas mudaram as condições. Eu falei, não estou entendendo, você está aqui com a gente já faz quase 2 anos, você sabe como é que funciona o plantão, a gente discutiu a agenda de todo mundo. Ela falou, mas eu vou te falar, é o seguinte, você acabou de mandar 2 embora hoje de manhã, acho que você vai precisar mais de mim agora do que nunca. Eu fico, mas é o seguinte, eu quero um aumento de salário de 40%. Na véspera válido a partir de hoje. Mas aí você vê que isso é caráter. Aí eu falei assim, olha, é assim, ó, vamos lá. Não é assim que eu acredito que as coisas funcionem. E eu tô viajando pro Brasil hoje. Você tá me informando isso 5 horas antes da minha viagem, depois de tudo que tá... Sim, essa pessoa falou, olha, essas são as minhas condições,
Se não, tá aqui minha carta de demissão. Americana, Glauber? Ela era latina, ela era da América Central, mas assim, com passaporte americano. Então assim, ela era americana. Já tava lá. Ela falou assim, não, aqui tá minha carta de demissão. Eu falei, bom, eu aceito sua carta de demissão, pode pegar suas coisas e ir. Porque assim, não dá pra você ter alguém, porque assim, se eu resolvo você essa, vai ter aceita, uma próxima. exato. Então assim, aí eu tive que mudar meu voo, isso era 20. Eu sei que eu cheguei no Brasil dia 25 de manhã, aí acabei dando férias coletivas pra todo mundo, as outras que estavam de licença, teoricamente fechei o escritório em Miami, fiquei eu de plantão durante todo o Natal e Réveillon, e resolvendo o que precisava, e aí em janeiro a situação voltou ao normal. Mas então assim, de novo, né? Eu sou fã do sistema de competitividade, mas ela não me deu um dia de aviso prévio, a pessoa me colocou na parede e foi, tô indo embora. Então assim, tem os dois lados. Tem então, os assim, dois, tá tudo claro. tem Sim. bônus e ônus. Mas eu ainda continuo fã desse sistema porque eu acho que Tem mais vantagem do que desvantagem nesse ponto. é um modelo que assim, se a empresa pode, ela vai fazer. E se ela não pode, ela vai ter que arrumar uma outra alternativa, porque ela não vai fazer. E se o funcionário pode, ele vai fazer. E se ele não pode, ele também não vai fazer. Então, assim, no final eu acho que você tem mais ganhos do que perdas dentro de um modelo desse. Eu concordo com você, porque a gente está vivendo tempos em que você tenta maquiar uma realidade, mas mais cedo ou mais tarde, a realidade econômica ela é matemática, ela volta. Mais cedo ou mais tarde, ela se impõe, naturalmente ela se impõe, não tem o que fazer. Você pode maquiar, jogar para debaixo do tapete, esconder um pouquinho aqui, mas mais cedo ou mais tarde ela volta. E quanto mais você esconde, mais agressiva ela volta lá na frente. Sim. Então eu acho que isso é um processo talvez de maturidade, né? Eu acho que isso, maturidade do próprio empreendedor como um todo. Mas deixa eu só, tem um outro tema que eu sou esse eu sou curioso porque eu realmente não conheço a fundo, que é a parte do sistema de saúde. Quem me acompanha já há um tempo, ou até nos lugares que eu dou aula, na empresa, na minha equipe, amigos, a gente discute, todo mundo sabe que eu sou pró-privatização de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Educação, saúde, tudo. Claro que não é do dia para a noite, mas é um processo em que você tem que planejar, digamos, sei lá, 50, 100 anos para aquelas pessoas que hoje dependem conseguir fazer um processo de mudança. Num processo onde você tem um estado menor, você não precisa ter tamanha arrecadação, mais dinheiro sobraria na mão da população e mais eles conseguem escolher, por livre e espontânea vontade, o plano que escolher e tudo mais. E eu acredito muito na capacidade do ser humano de empreender. Então a criatividade do ser humano empreendedora, para mim, ela tende ao infinito. Se você é deixado num campo onde você tem incentivos a empreender, o ser humano cria coisas brilhantes. Basta ver o que a gente está fazendo aqui à nossa volta. Então o meu ponto que eu falo para você é o seguinte: só que também não adianta você tirar o monopólio do Estado e transformar um monopólio do privado. Você vai ter ruim do mesmo jeito. Então eu sou um mercado aberta à competição, aberta à concorrência. Ah, mas é estrangeiro. Vem, se é melhor, deixa eu oferecer serviços melhores. Pressiona o Glauber a ser o melhor cara da área de papel. Ah, financeiro. Pressiona o Bruno a ser o melhor financeiro. O Fábio, enfim, todo mundo. Como é o sistema de saúde lá? Explica um pouquinho, porque sei que não tem sistema público lá. Como é que funciona? Essa regra, essa introdução que eu fiz lá, realmente funciona para lá? Como é um pouquinho disso, Glauber, por favor? Esse é um dos pontos que eu acabei ficando surpreso também, né? Porque, voltando na nossa síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente, lá, Estados Unidos, e as universidades, pesquisas, eles vão ter os melhores hospitais, melhores profissionais, melhores serviços de saúde. E assim, eu não sou médico, eu fui um usuário do sistema lá e não... Privado, né? Privado. Porque o público é inexistente. Só vou pegar uma água aqui, então, assim, eu fui usuário do sistema e tive algumas surpresas nada agradáveis, sabe? Nós estamos acostumados aqui no Brasil com dois sistemas. Ou a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e que a gente critica e fala mal, isso e aquilo, mas assim, que tem muitas coisas boas dentro desse sistema. E nós temos o sistema privado. E o sistema privado, cada vez mais, ele está conduzido aos planos de saúde, né? Sim. Está começando até no Brasil mudar um pouco agora essa mentalidade do plano de saúde com o seguro de saúde.
Que lá é muito forte o seguro, né? Lá praticamente inexistente o plano de saúde. Então essa foi a primeira surpresa que eu não sabia. Lá é seguro de saúde. Então o seguro de saúde, imagina uma apólice de um carro. Que é assim, você contrata um seguro de um carro e se você precisa usar ele, você tem uma franquia. E você, no momento que você vai contratar, você também discute essa franquia. Você quer uma franquia mais alta, uma franquia mais baixa. Então assim, as empresas acima de uma quantidade X de funcionários, elas são obrigadas a oferecer um plano de saúde. Se eu não me engano, são 50 vidas, quando você tem mais de 50 funcionários. Então, no meu caso, eu não era, mas eu tinha um plano que eu achava que era justo para eles. E eu tinha o meu... desculpa, eu falei plano, seguro. E eu tinha o meu seguro também. E aí você tem as cláusulas, você tem... Não ficou claro para mim a diferença entre plano e seguro, mas talvez na tua explicação... O plano de saúde, assim, por exemplo, você vai... Vamos pegar um hospital... Você quer ir na qualquer hospital? No Einstein, na Beneficência Portuguesa, qualquer hospital, num Sírio, tem tem planos que cobrem, tem planos que não cobrem. Sim. Se você vai lá nesses hospitais, você tem a cobertura, ou eles não aceitam e você tem que pagar particular, falando de Brasil, né? Se isso está dentro do teu plano de saúde, no momento que você cruzou a porta ali, você não põe a mão no bolso. Por quê? Porque o teu plano de saúde vai cobrir tua despesa de internação, teus exames, as coisas todas. Se é um do que está dentro da rede conveniada que você contratou, ele vai cobrir. Certo. Quando você tem um seguro de saúde, você também tem a rede conveniada, só que é o seguinte, na hora que você deu uma entrada no ambulatório, você vai pagar uma franquia. $50, $100, $200, $250, dependendo do que você negociou na tua apólice. Se você for para um centro de emergência, você vai pagar uma outra. Aí você vai fazer um exame, você vai pagar um deductible. Tudo isso tem franquias. Então você fala assim, preciso fazer franquia um check-up. Por procedimento. Por procedimento. Pré-definido. No momento que você assina, você já sabe. Então assim, é diferente do plano. O plano vai cobrir tudo aquilo aí. Você vai ter franquia no plano. Você paga a mensalidade e tudo está coberto. Entendi. E se você quiser ir em alguém que não é conveniado, aí você tem os modelos de reembolso. Que lá tem isso também. Mas assim, lá mesmo conveniado, você vai pagar para qualquer serviço que você usar. A franquia. A franquia. Então assim, aí você tem um valor máximo de franquia que na hora que você acumula, chegou até aquele valor máximo, dali para frente você já não paga mais. Uhum. Mas quanto mais baixo o plano você... da Maíra, sim. É minha mulher, que é de lá dos Estados Unidos. Quanto você mais baixo for a tua franquia, mais alto vai ser o teu custo do plano. De carro. É a Bom, mesma que isso é uma regra. estatística, não tem... Exatamente. Tanto faz ser saúde então, ou não, assim, é uma matemática. Né? Lá, nunca me ofereceram um plano de saúde. Nesses 11 anos que eu fiquei lá, sempre me ofereceram o seguro de saúde. Então, assim, eu entendo que é o único modelo existente. Precisou usar alguma vez? Eu precisei usar. E aí lá você tem dois modelos que seriam o que a gente chama aqui como que um ambulatório, que não é... Que seria uma clínica aqui, na verdade. Que lá eles chamam de urgent care. Então, você está com dor de cabeça, você está com uma dor no peito, você deu uma pancada que você já viu que não é uma fratura, você não suspeita de fratura, você vai numa clínica que é chamada de urgent care, que eles têm meio que alguns equipamentos básicos ali. Não existe internação, não é um hospital. Por exemplo, no meu caso lá, se eu fosse numa clínica dessa, eu ia pagar $100 para entrar na clínica. E aí ia fazer o procedimento, aí precisa do raio-x, aí tinha o outro, aí ia somando. Se eu fosse para um hospital, vamos supor, aí você tem um acidente de carro, ou você já quebrou um braço, você tem uma fratura, você vê que vai precisar de procedimentos, aí você não vai na clínica, você vai no hospital. Mas se eu fosse no hospital, eu começava com $500, que era o meu deductible, a minha franquia para entrar no hospital. Então, geralmente, se você está vendo que não é tão grave, você vai no mais barato, né? E aí não sobrecarregam os hospitais. Até aí é inteligente. E aí começam os processos. E eu tive um caso curioso, que assim, eu ia viajar no dia seguinte, isso era um domingo, 4 horas da tarde, desde manhã eu estava com uma palpitação no coração. E aí eu falei, deve ser alguma coisa, uma arritmiazinha, mas eu vou e fui na clínica. Na hora que eu cheguei na clínica e eles fizeram um elétron, eles falaram que meu coração estava alterado. Por mais que era bem pouco, eles falaram, não, está alterado. E falou, olha, a gente vai te chamar uma ambulância. Eu falei, não, mas calma, eu vim dirigindo, meu carro está aqui. Eu falei, mas você consegue dirigir? Eu falei, claro, eu vim dirigindo. Então assina um termo. Que você, por tua conta e risco, está saindo daqui falando que você tem condição de dirigir.
Pra ir pro hospital. Pra ir pro hospital, porque eles falaram, você tem que ir pro hospital. Aí eu volto no que eu falei lá na indústria dos processos. Então é assim, se eles não fazem eu assinar aquele termo que eu me responsabilizo e eu tenho uma parada cardíaca nesse percurso, Você mete um pau processo neles. Sua família mete Então, um assim, processo então, lá e... tudo é assim, ó, como é que a gente cumpre com isso pra gente... Até, assim, eu vou falar a sensação que eu tive, não vou falar que é isso. Assim, não estão muito preocupados com a tua vida, estão preocupados em não tomar um processo. Sim. Então, assim, como é que a gente cumpre pra isso não acontecer pra gente defender o nosso? Ok. Aí me mandaram pro hospital e eles avisaram o hospital que falaram com o hospital que eu ia. Eu cheguei no hospital, não deixaram nem eu fazer ficha. Porque se você chega com algo na cabeça ou coração, de novo, e você morre dentro do hospital, processo de novo. Então, assim, eles já não pegaram, nem perguntaram minha carteirinha do plano, nada. Já me colocaram na cadeira de rodas, me levaram e já começaram a me tirar a pulsação e escuta. E já fizeram um elétron e daqui a pouco me falaram que eu tinha que fazer uma tomografia. E aí eu tava fazendo exame de urina e eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. E eles falando que tava me checando, né? E aí me colocaram depois, exame de coleta de sangue. Eu tô com uma palpitação no coração. E aí, bom, me colocaram lá. Fiquei 1 hora e pouco, aí eu chamei a enfermeira. Eu falei, olha, não veio mais? Já saíram os exames? Que horas que eu saio daqui, né? Como é que ficou? Ela falou, não, você dorme aqui hoje. Eu falei, pô, mas ninguém me avisou nada que eu vou dormir aqui. Eu tenho uma viagem pra fora do país amanhã. Eu falei, olha, só sai daqui se a doutora liberar. E aí, assim, cadê a doutora? A doutora saiu. E eu tô lá, sem fazer nada, não estavam monitorando mais nada, e eu tava meio que assim, numa maca, num quartinho ali. E eu não podia comer, porque se precisasse fazer mais exames, resumo de tudo. Deu umas 3 horas que eu tava nessa salinha, chegou a doutora, falou, olha, a gente quer que você fique aqui. Eu falei, não, mas o que deu os exames? Ela falou, não deu nada, mas a gente precisa monitorar. E eu falei, olha, eu tô bem, eu queria que você me... Se não deu nada, se der alguma coisa amanhã, eu volto amanhã, né? Mas se não deu nada, tô tranquilo. Eu só vim porque eu vou viajar. Eu preferia fazer isso daqui do que eu tava indo pro México. Do que se eu fizesse no México. Ok, ela concordou em liberar de novo. Fez eu assinar a ficha. O papel. Assinei o papel, voltei pra casa. Mas aí você acha que realmente ela tava se precavendo de alguma coisa acontecer? Ou tem um lance de tipo, vou segurar aqui que eu arrecado mais, né? O seguro tava pagando? É assim, ó, eu vou falar a minha sensação. É uma indústria. Então é assim, quanto mais eu ficasse lá, mais eles podiam cobrar mais do receita. plano, né? E foi a primeira vez que eu fui no hospital. Eu nunca tinha entrado no hospital lá. E aí, depois eles... Bom, voltei pra casa, viajei, não tinha problema nenhum, não tive nada disso. Passaram umas 3 ou 4 semanas, chegou minha fatura, né? A fatura é só um demonstrativo, porque como meio que eles fizeram um procedimento lá, eu paguei os $500, eu não pagava os exames. E que eles meio que quase que me fizeram uma internação. E aí eu não pagava os exames, mas eles discriminam os exames que foram feitos, a imagem, sangue, o tempo que eu fiquei lá, o que o médico ora, isso e aquilo. Pô, deu, assim, ó, 3 horas que eu fiquei no hospital, deu quase $25 mil. Caralho! Puta que De fatura. E assim, e se eu tivesse chegado nesse hospital sem plano de saúde, sem o seguro de saúde, né? É E boa eles pergunta. cobrassem E os aí? $25 mil, eles iam me mandar uma fatura. E se eu não pagasse a fatura, eles iam me executar E a naquela execução fatura. lá, o bicho Aí pega, eles né? começam a pegar a apreensão de bens. Eles vão tomar teu carro, vai hipotecar tua casa. Você falou que pode fazer isso, Tua né? casa. Mesmo sendo a Não- casa não tem tua essa, única. minha única casa. Não pagou serviços. Foda-se. Paga, a gente... Enquanto você não pagar, você não pode vender a casa. Então, assim... Que E louco. são Agora, hospitais nessa- que desculpa. nada de, assim, hospital... Teoricamente, era um dos bons hospitais de Miami. Mas era assim... Longe dos nossos padrões que a gente está acostumado aqui Só nos pra hospitais de aproveitar. primeira linha. Pra aproveitar o tema, teve o episódio também acho que da clavícula ou do ombro que você do luxou. ombro, E Eu tive Conta pra gente isso aí também. Essa eu não cheguei a ir pro hospital, né? Eu tive um problema fazendo esporte, um problema no ombro e que tava, assim, com muita dor que eu suspeitava de uma luxação. Porque eu senti ele meio que rodar e voltar. E aí peguei, fiz o exame lá, né? Fui nesse Urgent Care e para ver o que era. E aí ele tirou um raio-x, mas para eu fazer uma ressonância eu precisava de um pedido médico. Então eu não podia fazer uma ressonância sem o pedido médico e o Urgent Care não podia pedir a ressonância, eu tinha que marcar uma consulta Pro médico pro fazer médico. o pedido.
E nos Estados Unidos, eles têm um sistema que eles chamam de primary care, que assim, você tem que ter um médico que seria como se fosse um clínico geral. Então, antes você não vai direto no especialista. Você fala assim, não, eu tô com um problema no meu braço, eu quero ir no ortopedista. Você não vai, você tem que ir primeiro no teu médico. E o teu médico vai ver aqui, aí você tem que esperar para marcar a consulta com o teu médico. Para ele encaminhar. Dias. Depois ele vai encaminhar para o que ele acha que é o especialista. É um sistema muito diferente do que a gente está acostumado. Na minha opinião, eu achei muito pior, porque eu não vou num gastro se eu tô com um problema no ombro, né? Então, assim, eu não vou Você corta caminho ali, né? Se eu tô com um problema respiratório. Então, Mas assim... Quando pior compara, porque a gente tá comparando banana com banana, né? Então nós estamos comparando privado com privado dentro Sim. da nossa realidade aqui, Brasil, que a gente pode arcar com um Sim. plano, digamos, top. Exatamente. Né? E assim, e aí aqui você tem muitos médicos e aqui, e principalmente em São Paulo, né, que é onde eu estou inserido, você tem uma gama gigantesca de opções. Bom, aí eu tentei e não conseguia, e eu não tinha nunca tinha ido médico. Porque é meio que esse é o médico da família, que começa quando é pequeno, criança, e eu não nasci lá, e eu não tinha esse médico. E aí eu tentei marcar uma consulta com um ortopedista, né? E um amigo conhecia um ortopedista e me indicou, que era um especialista em ombro. E eu liguei, me mandaram uma ficha para preencher e eu não tinha retorno, não sabia, a secretária não me confirmava quando podia ter uma consulta. Isso passou dia, E o ombrão 2 latejando lá. E eu falava pra secretária, meu ombro tá doendo. Eu falei com o doutor, ele falou pra você tomar ibuprofeno. Foda-se. E aguenta aí. E bom, e aí depois que eu mandei, eu falei assim, olha, eu não preciso fazer pelo seguro, eu pago a consulta se for, mas me dá uma cotação. Porque assim, parecia que era um sistema que eu não podia ter informação, sabe? Sim. Bom, chegou uma hora que ela falou, olha, o doutor consegue te atender em 45 dias. A data é essa. Aí você falou pra ela, mas é SUS? Eu falei assim, mas eu não sei o que eu tenho, eu não sei se eu posso fazer esporte, se eu falo... Olha, pra você te doer, tomar remédio pra tirar dor. É assim, eu não podia ficar assim, eu tinha feiras de trabalho, em 45 dias eu tinha um monte de agenda que eu tinha que fazer. Eu fiz um negócio que, dentro da minha condição, eu peguei um avião e vim pro Brasil no dia seguinte, marquei um ortopedista, fui atendido. Eu não tinha uma luxação completa, mas eu tinha um princípio de luxação do ombro, que eu precisei ficar imobilizado, que eu tinha uma série de restrições de esportes que eu não poderia fazer, e depois eu tive que fazer fisioterapia. Em 60 dias, praticamente, eu estava voltando aos esportes. Ou seja, lá eu tinha provavelmente sido atendido naquele período. E aguentado esse período Olha todo. esse segundo além do óbvio, hein? O segundo porque é o primeiro que você falou aqui antes, que a gente falou, né, das vantagens tributárias e tal. O segundo agora você falando, você teve que pegar um avião e, claro, só para deixar claro, nós estamos comparando privado com privado. Privado com privado. Top com top, É isso. né? Assim, você pegou um avião para vir ser tratado em São Paulo, porque senão nesse tempo que ele foi tratado e voltou a praticar o Não esporte, tinha ele não horizonte. tinha sido atendido lá no privado também. Sim. De alta qualidade, com o poder de consumo dele. Então, e linkando tudo isso, agora vamos voltar pro americano médio. Porque assim, Califórnia é uma realidade, Nova York é uma realidade, né? Miami é outra. Texas Dentro é outro mundo também. Texas também, hoje, que tem um PIB maior do que o do Brasil, Texas, né? E o cara lá do, sei lá, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Carolina do Norte, lá em Charlotte, em Charleston, na Carolina do Sul, o cara no Kansas, o cara, aquela coisa. Esse cara, como é que esse cara faz com saúde? Porque assim, outro ponto que pra muita gente que não teve a oportunidade de ir pros Estados Unidos, uma vez eu peguei um carro em Orlando, fui até Los Angeles em 1 mês e meio de viagem, você passa por uns cantos dos Estados Unidos que o nível de pobreza não é pequeno. Não é pequeno. Não é só falar, não, Estados Unidos é só ali Manhattan, é só... Não é isso. Graminha verdinha, né? Sai dos Estados Unidos, vai conhecer realmente o miolo americano, né? O nível de pobreza não é baixo. Como esse cara tem... Como é a saúde desse cara? Como é que ele pode isso? Isso realmente eu não tenho a menor ideia. Não, assim. o sistema é o mesmo. Porque esse é um sistema federal. Mas ele não tem grana pra pagar, e aí? É assim, ele vai ter o... Bom, assim, se ele trabalha para uma empresa que na empresa dele ele tem o plano de saúde, o seguro de saúde, ok, tá coberto. A empresa paga e desconta do salário dele, ou não? Não. Ou pode ser um Dá benefício como da empresa. benefício. Um benefício da empresa. Tá. Se não, ele tem que fazer um privado.
E se ele não tem que fazer um privado, é assim, aí são complicações. Aí tem alguns outros processos de ajuda do governo americano para um nível de renda, que aí está atrelado, você só qualifica se você, dependendo do teu imposto de renda, qual é a faixa tributária que você está. Então tem uma série de outras coisas, mas é assim... E entra no Obamacare. Ele entra no Obamacare, mas o Obamacare, a gente fala, Obamacare. O Obamacare é fazer as empresas pagar o plano de saúde. Você tem o grande volume do Obamacare é a empresa pagando, aumentando o Social Security, e que eles criaram o Obamacare, um percentual para pagar para os funcionários da empresa e para pagar para esse sistema dos que não têm condição de arcar com as próprias despesas. E se ele não tem essa empresa que você falou? E se ele é o cara que não comprou e ele foi lá e passou mal? Ou foi atropelado? O que você... Como é que ficou? E aí? O que faz? Assim, ó, ele tá em problema. Porque não tem o serviço grátis. Então, assim, se você não tiver dentro de um programa grátis de assistência... Não existe, né? Primeiro, grátis não existe assim, em lugar nenhum do mundo. Não tem um sistema que você não paga para usar, né? E alguém tem que estar pagando isso daí. Sim. É um sistema muito complexo. É assim, ó. Eu não tenho conhecimento a fundo de como funcionaria nesses outros estados, nessa faixa de porque cada estado também tem dita a sua regra, porque né? Você tem alguns hospitais estaduais também para esse tipo, você tem as universidades fazendo serviço, tem uma série de coisas. Verdade. Mas assim, uma coisa que quando eu fui conversar com as pessoas que trabalhavam no escritório, né, que nasceram nos Estados Unidos. E eu falei, mas é assim mesmo? É assim. Mas no Brasil não é desse jeito? E aí eu comecei a explicar. E na hora que eu falei do SUS no Brasil, eles não acreditavam. Falavam, poxa, mas eu aqui pagando o que eu pago, às vezes eu tenho um serviço pior do que esse daí. Sim. E na hora que eu falei como funcionava o privado e quais eram os valores que eu pagava no Brasil num seguro de saúde, num plano de saúde aqui, aí você tem outras variáveis, né? Você tem moeda, você tem uma série de outras coisas. Mas na hora que eu convertia e falava, olha, em dólar custa isso, e o serviço que você tem infinitamente melhor. Tanto que elas começaram a falar, você tem médico para indicar? Algumas elas queriam vir aqui no Brasil para fazer... Tinha uma que queria fazer um procedimento estético e falou, não, eu vou pro Brasil. E aí acabou fazendo. E veio pro Brasil, pagou voo, pagou hospedagem, e ficava mais econômico fazer aqui e um serviço considerado melhor do que lá. Então, assim... porque assim, eu tenho todas as minhas críticas ao sistema público, mas uma coisa é a gestão do sistema. Outra coisa é a cobertura do SUS. A cobertura do SUS é realmente uma das melhores que tem no mundo. A cobertura no sentido de capilaridade. De capilaridade. A gestão é caótica. Mas a gente vai falar de um outro país lá na frente aqui também. Uma vez, quando eu estava morando na Espanha, dessa última vez que eu estava com a minha mulher, a gente estava em Amsterdã. E ela teve um problema ela tem hérnia, né? Ela teve um problema que travou a coluna dela. E eu sou cidadão europeu, residente, que eu gero renda lá, então, só que a Espanha é diferente dos Estados Unidos, porque tem um acordo de bitributação com o Brasil, então eu escolho qual país eu pago imposto, então eu pago no Brasil, porque grande parte da minha renda é gerada aqui. E aí é um pouco diferente, mas eu como residente cidadão europeu, e ela a mesma coisa, porque o nosso casamento é feito lá na Europa também, cara, a gente chegou em Amsterdã, Holanda, país de primeiro mundo e tal. Vamos pagar o saúde, porque ela estava travada, com uma dor nas costas. 3 horas e meia sentado esperando para ser atendida, hein? No privado, né? Na Holanda, no privado, pagando, hein? E pagando 300 euros a consulta do cara que nos indicaram ali, me indicaram na rua. E resumo da ópera, não conseguimos ser atendidos. Depois de 3 horas e meia, ela sentada, urrando de dor ali, fomos embora. Então, não, é o que a gente falou, a grama do vizinho não é mais verde sempre. Não é, cara. Não é. Agora, nessa linha da grama verde, cara, o Glauber, Estados Unidos tem toda aquela mística do sonho americano, né? E assim, eu vi recentemente uma pesquisa de uma grande empresa de turismo aqui, mostrando que os Estados Unidos era disparado o destino mais desejado pelos brasileiros, né? Sempre pela ótica dos brasileiros. E toda essa questão, né, de Disney, sonho americano e tal. Na sua visão, por que você acha que os Estados Unidos é tão desejado pelos brasileiros? Quais são as coisas que impulsionam? Eu voltando na minha infância, assim, lá a gente deve ter... Você é de 82? Eu também. Então a gente tem a mesma idade.
15 anos ali, eu lembro que era, cara, assim, era um sonho de consumo, assim, eu queria muito ir para os Estados Unidos, e eu lembro que tinha essa coisa do consumismo, a economia aqui era muito fechada, mas eu lembro de ver, assim, os tênis Nike, né, aquela galera do basquete, cara, aquilo mexia com a gente, o lance da Disney, eles contavam nos dedos as pessoas que tinham a oportunidade de ir para Disney naquela época e tal, e eu com 18 anos fui para fora, comecei o meu sonho de ir para fora do país, acabei morando depois na Austrália, mas o meu start, assim, de tipo, vou para fora do país, cara, era só os Estados Unidos. Eu não enxergava outra coisa. E muitos dos brasileiros eram assim também. O que é, na sua visão, que gera tudo isso, essa mística com os Estados Unidos? E a pergunta que vem depois, é tudo isso mesmo? Não, eu acho que assim, isso vai por gerações, né? Então, assim, a nossa geração é uma geração que naquela época a gente não tinha o acesso à informação que nós temos hoje. Então começa por aí. Naquela época não tinha internet, não tinha... Então, assim, nós somos da época das enciclopédias, né? Muitas coisas que a gente via... Barça, né? A gente estudava, né? Exatamente. Barça, Mirador, que assim... E aí, eu acho que quem tem esse espírito de conhecedor, de desbravar... Você queria ir para lá para ver o que você ia encontrar. Esse era um. Segundo, eu acho que você tem no caso do Brasil, a gente, como era muito fechado, tinha um monte de coisa que não chegava aqui. Então, quando a gente via essas pessoas que voltavam com um monte de coisa que a gente não conhecia, a gente falava, pô, isso é legal, né? Demais, eu quero ter acesso a isso também. Esse é um segundo ponto. E era a época que você via brasileira voltando dos Estados Unidos no aeroporto, carregando com Mickey na 60 cabeça, mala. não sei o quê. É isso. Puta que pariu. Era... A jaqueta da Hard Rock. Nossa, já todas as camisetas do Hard Rock possível, né? Então, esse é um outro ponto. Eu acho que os Estados Unidos têm sim, se a gente olhar como nação, o que eles proporcionam de empreendedorismo. Para mim, eu gosto muito de esportes. Para mim, assim, o modelo americano, ele começa já de competitividade, ele começa muito através do esporte também. E assim, a divisão de base que tem em todos os esportes como é sólida, né? Mas ali, ele está ensinando, não é só o esporte. Ele tem o lado da saúde, que ele está olhando ali. Cidadania, competitividade. Trabalha em equipe. Tem uma série de coisas que vem com o esporte, que isso depois extrapola para as empresas. Bem impregnado na cultura, né? E aí, assim, os Estados Unidos, como eles têm toda essa parte do competitividade, a gente falou de competitividade no mercado de trabalho, com trabalhista, inclusive, a gente está falando de competitividade no esporte. Os Estados Unidos tem um sistema de meritocracia muito bom. Isso então é assim, foda. Quando você põe todo mundo para competir, mas você premia quem foi melhor, o que perdeu, ele quer ser melhor na próxima. Porra, e aí você vai puxando o sistema todo para cima, né? Então, assim, quando a gente pega... Você não nivela por baixo, você sobe a régua. Como você pega o sistema de educação, né? Aonde você tem boas escolas públicas nos Estados Unidos e universidades, praticamente todas são privadas, eu entendo isso como um sistema muito mais justo do que o nosso sistema. Porque o que acontece no nosso sistema? Você tem péssimas escolas públicas, com poucas exceções, e depois as melhores faculdades, a grande maioria das melhores, são privadas. São públicas. Aí o que acontece? As famílias de mais alta renda colocam os filhos nas escolas privadas boas, e depois eles pegam as vagas das universidades públicas. Cria uma distorção aí. Sim, mas eles pegam as vagas das públicas, sendo que quem não tem condição de estudar numa pública não vai nem se formar. Aí nos Estados Unidos o sistema é completamente diferente. Você faz uma formação boa na parte, na base, e aí depois você começa com os scholarships, premiando aqueles que investiram no esporte, que fizeram trabalhos... scholarships são aquelas bolsas, as bolsas de estudos, que fizeram os trabalhos e dedicaram ainda mais no ensino básico. Aí você começa já a premiação. Então você tem um incentivo para aquele que está lá no ensino básico se esforçar. Então você tem uma formação, uma massa boa, depois você sobe para nível universitário muito bom, com competitividade do começo ao fim. E aí eles fizeram uma abertura muito grande para trazer os gênios, né? Principalmente quando a gente vai olhar para Vale do Silício e tudo mais, dando bolsas para atrair os melhores de outros países também. Sim. Seja então, no esporte ou fora do esporte, né? E aí criou-se toda aquela indústria onde você tem o dinheiro disponível
bancando isso daí, apostando no longo prazo. Então é assim, óbvio, Perfeito. tem muita coisa aí que está conectada, né? Nós, num país que vivemos de eterna inflação, o longo prazo é 12 meses. Porque mais do que isso, talvez assim, as empresas não estão... E a gente quer resolver problema de curto prazo, no curto prazo. Por exemplo, que você citou, né, que toda educação lá vem de base nos Estados Unidos, e aqui a gente tenta corrigir as distorções criando cotas no topo lá da pirâmide e no fim acaba agravando mais, Sim, você cria... evidenciando mais o problema. Exatamente. E então assim, eu acho que isso são anos e anos e anos. Na minha opinião, Sim. isso vem desde o modelo de colonização. E não vão ser alguns anos ou décadas que a gente vai resolver isso, né? Quando os ingleses foram para os Estados Unidos e lá eles queriam criar o melhor país para eles viverem, eles fizeram de uma maneira, que eles iam ficar lá. Quando os portugueses vieram para cá para pegar o que a gente tinha de melhor e levar para onde eles viviam, o modelo mudou. Sim. Então, assim, aí ele já nasceu no modelo de curto prazo. Tira tudo que tem aqui e leva para lá. Modelo de construção versus Exatamente. modelo de extração. Só adicionando um ponto aí também, porque os Estados Unidos é tão desejado. Eu acho que o lance da cultura do cinema também, acho que Perfeito. porra, empurrou muito também, né? Naquela época não tinha internet e tal, mas tinha filme pra caramba. Esse é o último ponto que eu ia falar, bem lembrado, que é isso. Acho que assim, eles fizeram eles se vendem muito bem. A maneira como eles vendem o país, de onde é que existe o sonho americano? Algum dia alguém mostrou e provou que aquilo ali era bom demais. Aí Sim. todo mundo sonha. E quem que mostrou? Eles. Eles mesmos. Então, assim, se a gente vê hoje, não é porque os Estados Unidos não é à toa que é a maior economia do mundo. Não é à toa que as maiores empresas estão lá. Não é à toa. É um processo de anos e anos e anos. Então, assim, e sempre olhando no longo prazo. Aí tem assuntos mais complexos, né? Que eles têm o controle de uma moeda, que é uma das moedas mais fortes. O Bruno vem falando muito da dólar, não dólar, hegemonia, não hegemonia. Tem muita coisa que a gente está vivendo, mas sem dúvida. Assim, até no ambiente de negócios, né? Aí de novo, eu falei voltando um pouquinho, né? De Brasil e Estados Unidos. Uma das maiores complicações que eu vejo, até para o meu negócio internacional aqui, é câmbio. Nos Estados Unidos, você fechou um negócio em $1, ele é $1. Você não tem que converter, não vai ter moeda de outro, disso, daquilo. Então, assim, você consegue fazer planejamentos de mais longo prazo. Em cima da moeda, Em né? cima da moeda. Aqui você vai para uma exportação, você não sabe o câmbio que você coloca no teu custo, aí você tem que colocar a margem, aí você já não fica competitivo. Aí você recebeu, de repente o câmbio teve uma correção ao contrário, você já não consegue pagar teus custos na moeda local, aí você não está com mecanismo de proteção. Então, assim, aqui a gente... Que não incentiva os negócios, né? Lá eu diria que assim, é uma linha de flutuação, ela é mais assim, ó. Aqui a gente tem picos e vales muito mais altos, que não é reclamando, você tem que se adaptar àquilo. Porque se você jogar o jogo e armar seu time para jogar no mercado que ele é assim, ele fizer assim, você quebra. E se você armar o time para jogar assim e ele fizer assim, você não sobrevive também. Então, assim, você tem que se adaptar dentro do que é o mercado que você está jogando. Né? É instável. E você me lembrou de um ponto interessante. Eu estava uma vez, no período que a gente morou na Espanha, eu trabalhava com um alemão e eu estava trocando uma ideia com ele. E ele era um cara bem tirador de sarro, assim, não era um perfil comum para alemão, mas era um cara bem sarcástico e tal. E um dia a gente conversando, ele me fez a seguinte pergunta. Dentro do tom dele, assim, né? Por que você acha que você como brasileiro é melhor do que, por exemplo, um alemão que é cidadão de primeiro mundo e tal? Lógico que tinha uma pitada de humor na conversa e tal. E aí, cara, eu dei um contexto pra ele que ele gostou muito e ele ficou até surpreso. Eu falei, cara, se você for olhar a minha geração e a geração, por exemplo, do meu pai, a gente passou por hiperinflação, picos econômicos, recessões grandiosas, todo dia uma crise diferente no Brasil, segmento diferente, um segmento quebra, vem outro, as empresas não duram, quase não tem empresa centenária no Brasil. Então você começa a colocar esse tanto de dificuldade e a gente vai navegando durante isso a vida toda, aí eu virei pra ele e falei assim, me conta aí, alemão, o que tu passou na sua vida? Aí ele foi e deu um gole na cerveja e começou a rir, ele falou, cara... é verdade, né? Então, no fim, às vezes a gente se subestima muito, assim como o vira-lata, né? O cachorro vira-lata. Mas a verdade é que as dificuldades que a gente enfrenta no Brasil que é o que traz casca pra gente se sobressair em outros lugares. Claro, ou de outras formas. Cara, mas né? isso é tudo na vida, né?
Que passa pelo meritocracia, você toma porrada e aprender a ser competitivo, querer ser melhor que o outro. Tudo que hoje parece que estão querendo acabar com isso é o que nos trouxe até hoje. Sim. Né? E tem um ponto interessante, cara, que eu não sei se você concorda, que eu acho que pode resumir tudo isso que a gente falou. Primeiro, o Glauber falou um monte de ponto cagado de lá. Outros pontos muito bons. Sim. Né? Eu acho que um dos grandes objetivos desse papo é a gente conseguir, como eu falei para você antes do começo, nós conseguirmos botar as pessoas para pensar, porque a gente não pode ser eternamente um exportador de cérebro. A gente tem que até, inclusive, as pessoas, nós que temos oportunidades de morar fora e estudar, voltar para implementar isso aqui. Porque se os cérebros vão embora de um país, uma elite pensante vai embora do país, isso aqui ou qualquer outro país vira uma massa. A gente acabou de voltar da Venezuela, você vira uma massa de pessoas com trabalho braçal. E aí o país realmente vai depender do Estado, vai falir, vai quebrar. Mas tem uma gestora, que eu não sei se você conhece, que voltou agora do Brasil e para o Brasil, chama Dália Capital. É uma gestora bem legal, vale a pena. Tem lá, DAHLIA. Eu conheço os donos. Um dos meus fundos de previdência eu tenho na Dália. E eu sou o seguinte. Ele me falou o seguinte uma vez, e ele fala muito nas palestras dele. Igual você falou que os Estados Unidos têm umas vantagens, a gente costuma olhar só a curto prazo. Cara, mas isso vem da época dos ingleses. Da cultura que foi colocada nos ingleses, como o Glauber falou. E ele falou umas coisas, olha só que interessante, que eu nunca tinha pensado, não sei se vocês já pensaram isso. Ele fala que os Estados Unidos têm 3 pontos do porquê ele é realmente esse império, essa potência econômica, que vai continuar sendo por um bom tempo. Tem até um vídeo do Ray Dalio explicando como foram os ciclos dos países que duram 250 anos impérios, então que os Estados Unidos têm, enfim. Ele fala 3 pontos aqui. Primeiro é a geografia. Os Estados Unidos é o país que mais tem quilômetro de rios navegáveis no mundo. Não sabia. O segundo, são poucos os países que têm saída para os 2 mares. O que facilita o teu comércio. Sim. Tá? Esse é o ponto geográfico. Segundo, a demografia. A demografia nos Estados Unidos é positiva. Você nasce mais pessoas do que morre hoje. A China, por conta da política de filho único implantada no começo dos anos 2000, algumas expectativas mostram que a população vai cair até 30% em 2050. Tanto que eles reverteram essa política agora e querem incentivar a ter filho. E o terceiro ponto é... Só um parênteses, desculpa, é porque é correlacionado. Eu vi uma pesquisa que agora, 2 anos atrás, o Japão pela primeira vez vendeu mais fraldas geriátricas do que fraldas de bebês. E isso é muito complicado, pode parecer besteira, mas isso quebra um sistema de previdência, Sim. que o sistema de previdência ele já é o maior esquema Ponzi por natureza, o maior esquema de pirâmide por natureza. Então você tem a geografia, com maiores rios navegáveis, quilômetros de rios navegáveis, saída para os 2 mares, facilita o comércio dentro do país também, quando você tem rios navegáveis. Você tem a demografia, nasce mais pessoas, então você vai ter mais pessoas consumindo lá na frente. E você tem as instituições mais sólidas que tem. Querendo ou não, por mais que alterne o poder entre democratas e republicanos, tenha a briga de lá e de cá, tenha não sei o quê, você tem instituições, sim, muito mais sólidas do que em países como o Brasil ou como países como a zona do euro, por exemplo. Isso aí é segurança de longo prazo, né? Isso é segurança de longo prazo, isso atrai investimento, isso faz com que o dólar continue hegemônico, isso faz, enfim, tudo que você falou aqui, mesmo com as suas mazelas, né? E assim, você vê quando você tem instituições sólidas, você não tem mudança repentina de políticas. Não tem. Então aí é o que vai deixando ainda mais sólido. Pode entrar um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas ele não dá um cavalinho de pau de 180 graus e volta. Exatamente. Até com um fato curioso que aconteceu na pandemia, né? E desse pensamento de longo prazo. Você estava lá, né? Eu estava lá na pandemia e na hora que eles viram, agora estão corrigindo, tem o assunto inflação, eu faço alguns comentários de inflação, mas assim, eles fizeram um negócio que eu achei extremamente interessante para pequenas empresas. Quando eles saiu um programa de ajuda que chamava PPP, a Payroll Protection Program, Sim. que é praticamente a proteção da folha de pagamento. Então, quando a gente estava em 2020, ninguém sabia o que era a pandemia, quanto tempo ia durar. Se está todo mundo em pânico, ninguém consome. Se ninguém consome, começa a quebrar empresas. Então, o que eles tentaram fazer? Garantir com que não tivesse uma demissão em massa. Então, eles fizeram um programa, eu até apliquei para esse programa, onde se você não mandasse ninguém embora, por 6 semanas, o governo pagaria a tua folha de pagamento. Então, integral. Assim, integral, com algumas regrinhas para quem ganhasse acima de X salários.
Eu estava no pró-labora da empresa. Então, assim, eu tinha meu salário dentro da empresa. Inclusive, o meu salário foi pago pelo governo. E a regra era que você não podia mandar ninguém embora. Ok. Teve a fase 1. O mesmo salário que você recebia antes. O mesmo salário antes que você recebia. E aí, o governo te fazia um empréstimo. Então, eu peguei um empréstimo no nome da empresa. Aí, passava 8 semanas... Se eu não mandei ninguém embora, caducava o empréstimo. Então é dado. De que tava o É uma empréstimo. doação, ele estava passando. Aí, no começo, eu fiquei pensando muito onde é que eles iam pegar isso aí de volta, né? Um fundo perdido ali. Mas assim, se eles não tivessem feito isso, se eu não tivesse pego esse dinheiro, o resultado operacional da minha empresa ia ser pior. Eu ia pagar menos imposto. Como eu peguei esse dinheiro, o resultado operacional da minha empresa foi maior. Eu paguei mais imposto. Então, teoricamente, foi um empréstimo que ele já cobrou no imposto parte disso, e aí tem toda uma métrica. Assim, das pessoas que trabalhavam lá conosco, de 5, 2 trocaram de carro no período da pandemia. Porque rolou um subsídio pesado para Teve eles. subsídio para consumo, teve uma série de coisas que eles fizeram, teve os cheques, né? além delas manterem o salário. O correio chegava até Então, $2.400. além das pessoas família. É isso. Além das pessoas manterem o salário, sabiam que estava empregada. Eu não mandei embora. Eu não tinha custo, eu tinha ajuda do governo. Aí elas recebiam um dinheiro adicional. Então isso fez com que a economia girou. Certo ou errado, nós estamos vendo agora. Mas qual que foi a aposta? A gente paga o preço no curto prazo e recupera no longo prazo. Então, assim, lá tem muito desse tipo de política, olhando realmente para um longo prazo. Nós vamos fazer um investimento aqui. Vamos dar um exemplo. Nós vamos recapear o asfalto, que todo ano nós vamos ter que recapear. Ou a gente coloca uma ferrovia aqui do lado, que vai ser melhor para transporte, tira os caminhões e a gente faz o asfalto uma vez só e que vai só transportar carros. Então, assim, são coisas que lá, que a Europa tem muito disso também, né? O investimento vai voltar em 20 anos, mas ele vai voltar. Nós não estamos olhando os próximos 4 anos. Até de por governo. conta dessa estabilidade maior ao longo do tempo. Sim. E a gente pode entrar se isso é errado, é certo, ou se é a favor ou contra esse tipo de política, mas pelo menos parece ter um planejamento. Tem um planejamento. Eu acho que no governo atual tem menos. Eu sou mais crítico ao governo atual do Biden lá com uma série de coisas, mas de qualquer maneira eu acho que a gente não está entrando em governo A ou B, a gente está entrando historicamente nos Estados Unidos porque que ela é essa potência, né? Mas Glauber, se você pudesse deixar aqui tipo uma mensagem pro pessoal, imagina assim, uma galera que está querendo ir para lá, né? Seja, digamos, de classe mais baixa. Eu falo uma coisa, só fazendo para você entender isso aí. Alguns anos que eu morei fora do Brasil, em diferentes lugares, eu sempre falei a mesma coisa, e quando a gente morava junto na Europa, eu batia muito nessa tecla para ele, né? Eu falava assim, eu não sei se você concorda. Ser pobre no Brasil, cara, é um inferno na Terra. Principalmente se você mora em cidade como São Paulo. Sim. Se você de repente tá no interior do Maranhão, numa cidade de 3 mil pessoas, é diferente. Até porque um salário mínimo lá vale muito mais do que um salário mínimo aqui em São Paulo. Sim. Mas em São Paulo, cara, a vida é dura. Né? A vida é dura se você vem numa classe muito baixa. O cara, 5 horas para 2 horas. Deslocamento é brutal. Deslocamento é brutal, a saúde é horrível, a educação, enfim, tudo que a gente já sabe. Problema de segurança ainda. Esse cara, eu acho que se ele consegue se inserir no mercado americano, por todos os problemas que tenha, se ele consegue lá trabalhar de alguma coisa, ele vai ter uma vida, digamos, até um pouco mais digna. Minha opinião, e eu quero Vai ver... ter um belo upgrade aí, né? Tem um upgrade. Isso eu posso falar com mais propriedade da Europa, você de repente com mais Sim. propriedade de lá, apesar que você já morou na Europa também, né? Não sei se você concorda. Então, o que você diria pro cara de classe baixa, o cara, digamos, de classe média, e o classe alta é fácil, porque você tem dinheiro, você escolhe, você pode. Puta, é o que a gente falou aquela vez. Tem problema aqui? Putz, sim, é triste, mas blindamos o carro, entendeu? Então, sabe, é uma realidade bosta você ter que falar isso, andar numa caixa que aguenta tiro, mas enfim, é uma escolha, né? Você pode, financeiramente. E o cara da classe baixa, classe média, até pra gente fechando com tudo isso, o que você diria pra esse cara? Vai, não vai? Se atente a quê? Eu acho que assim, primeira coisa, né? Independente de classe social, eu acho que se você tem um sonho, você não pode abrir mão dele. Então, assim, você tem que continuar sonhando e eu acho que, assim, para o sonho ser realizado, você tem que cumprir algumas coisas antes. E quanto melhor você cumprir essas outras coisas, mais perto de fazer o sonho virar realidade você tá. Então, eu acho que assim, sempre a gente tem que ter uma ideia de onde é que a gente quer chegar e onde é que a gente está. E para onde é que você quer chegar? O que é necessário? Então, assim, é necessário primeiro eu juntar um dinheiro? Ok, então eu vou juntar um dinheiro.
É necessário eu aprender um idioma novo? Então eu vou aprender um idioma novo. É necessário eu aprender uma qualificação técnica para aquilo? Eu vou fazer isso. Por quê? Porque tudo que você fizer na preparação, você tem menos erros no processo de execução. Porque cada erro que você tem no processo de execução, você acaba voltando um passo, né? Porque assim, e aí? Você está preparado para esse passo? Você tem que voltar? Então assim, acho que o planejamento é o melhor de tudo. É entender para onde é que está indo, tenta buscar com tio, amigo, vizinho, livro, internet, o que quer que seja, maior quantidade de informações relacionada a esse sonho para o que você quer ir. Eu acho que assim, independente do lugar. Então assim, no Brasil nós temos 27 estados. Nos 27 estados você tem pobre, classe média, rico, multimilionário. Aí a gente olha na América Latina, nós temos 30 e tantos países. Você tem países que está melhor, pior, e dentro desses países você tem as mesmas realidades que eu falei que a gente tem em cada estado. Todas as camadas. Aí na hora que você vai para os Estados Unidos, que é um país rico, você vai ter pobre, classe média, rico, multimilionário e bilionário. Então assim, o que eu entendo? Não é somente o sistema. O sistema ajuda, o sistema muda, não muda, política muda, não muda, favorece, desfavorece, mas no final é como você lida com aquele sistema. Então assim, independente, você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Alemanha, você pode estar no Japão. Então assim, quanto mais inserido você tiver dentro daquele sistema e mais preparado para ele, maior a sua chance de êxito. Isso aí independente da tua profissão. Se você é um atleta, quanto mais treinado você tiver, mais chance você vai ter de sucesso. E aí eu lembro muito uma frase que meu pai sempre me falou quando criança. Ele sempre falou assim, não adianta você ser bom. De bom já tem um monte. Você tem que ser ótimo. Então assim, se você for ótimo, a chance de sucesso é muito grande. Agora, se você for o melhor, já é o sucesso. Porque você já passou pelos outros. Então assim, para mim o mais importante é a preparação. De entender as coisas todas, porque você está antecipando o problema já. E na hora que você antecipou o problema, a grande maioria dos problemas não vai nem acontecer. Então você está mais próximo de ter o sucesso de novo. Sim. Agora, uma coisa eu falo, independente. Eu mudei, eu saí de Franca, eu vim para São Paulo, saí de São Paulo, fui para os Estados Unidos, saí dos Estados Unidos, estou voltando para o Brasil, passei um tempo na Europa e fácil não foi em nenhum lugar. Porque toda vez que você tem uma mudança, tem um monte de coisas novas. É um recomeço. Por isso que é uma mudança. Senão ia ser igual. Né? É uma permanência, não é uma mudança. Então, assim... E se você for desistindo dessas coisas todas, você pode ficar parado. Se não fizer nada, você já desistiu. Onde é que você está? Então, assim... se você vai mudando e vai aprendendo com o processo e vai desenvolvendo... você nunca vai estar no processo que você iniciou. Mesmo se você achar que no futuro, não fez muito sentido, ok, vamos fazer o próximo passo agora. Né? E uma das coisas que eu aprendi nesse monte de mudanças aí, quando você é mais novo, você acha que assim, é a última chance que eu tenho de fazer isso. Esquece. É que se eu fizer isso agora vai ser para sempre. Esquece de novo. Esquece também. Então é assim, um monte de coisa vai mudar. De novo, como é que você adapta as mudanças que vai definir o resultado. Então isso é mais ou menos o que eu falo e quem tem o sonho de ir atrás e mudar da onde está, vá buscar o sonho. Se prepare e vai atrás. E viajar é um dos maiores aprendizados do planeta para mim. Sim, né? Eu acho cara. que é o melhor do mundo, assim. Mas eu acho que é mais o que você falou. Eu acho que o objetivo disso aqui é colocar o pé no chão das pessoas, né? É isso. E falar, não é porque você vai para lá que vai dar certo ou porque você tá aqui que vai dar errado. Depende muito mais de você. Como é que você encara essa realidade? Eu acho que é isso que você falou, é o ponto crucial. 100%. Seja lá, seja aqui. É muito mais sobre as pessoas do que propriamente sobre os países. E aí é interessante, assim, a gente já encaminhando aqui pro fechamento, mas é interessante que agora na Venezuela a gente tava muito nessa pegada de perguntar para todos os venezuelanos ali, cara, por que você não saiu daqui ainda? Já pensou em sair daqui? Por que não sai? E a gente ouviu muitas respostas assim, dos caras que são classe média lá, que vivem com todos os perrengues ali, mas vivem dentro de uma situação razoavelmente ok, que o cara falava, minha família tá aqui, meus laços estão aqui, que é um pouco do motivo pelo qual você voltou também, né? Sim. Então, as pessoas tendem a generalizar de tipo, cara,
os Estados Unidos, tipo, cara, é o paraíso, vou pra lá. Mas tem tantas outras coisas pessoais aí que estão influenciando nessa decisão, seja do cara que tem muita grana, do cara que tem pouca grana, que não é só o país, né? Tem todo esse contexto aí. E eu falei, né? Eu falei, bom, a parte pessoal, a familiar, mostrou, assim, que tinha um caminho de volta para mim. Sim. Aí eu falei da parte tributária, também fez sentido no meu caso. E eu, como empreendedor, assim, eu vejo o Brasil com 1 milhão de oportunidades, de coisas para fazer. Então, assim, eu quero trazer coisa, tem um monte de coisa que eu aprendi lá que eu quero trazer para cá. Legal. Porque aqui não tem. Então, assim, se eu não tivesse ido, eu não teria nem enxergado. Porque quando eu estava aqui, eu não sabia que aqui faltava isso. Ou que tinha uma oportunidade para isso, né? E o que você falou, né? Assim, se os Estados Unidos fosse o único modelo de sucesso, não teria americano no Brasil, cara. Por que eles iam sair de lá? Bom ponto. Então, não teria americano na Europa. Não teria brasileiro aqui mais. Aqui na Venezuela, como a gente viu. É isso. Tem venezuelano aqui. Eu tenho um grande amigo meu, saiu da Venezuela há 15 anos e mora aqui. Não, e a gente conheceu um empreendedor brasileiro na Venezuela que não quer voltar ao Brasil. É isso. Então, assim, aí tem gente que saiu daqui e foi pra lá. Então, assim, de novo, né? É você com o teu sonho se inserir naquele ambiente. E não é só o ambiente, é o que você vai fazer com ele, né? Então, eu acho que esse é o principal. E eu incentivo, assim, incentivo mesmo, porque se eu não tivesse ido, talvez eu teria um monte de perguntas não respondidas que hoje eu tenho. Sim. E muitas dessas perguntas eu voltei de lá, falei, mas você não sente falta dos Estados Unidos? Tem um monte de coisa que eu sinto falta. Mas se eu ficar pensando no que eu deixei lá, você não eu vai não faço isso aqui. E se eu ficar pensando enquanto eu estava lá no que eu deixei aqui, eu não viveria lá. Aí vai estar ruim lá e vai estar ruim aqui. Entendeu? Então, assim, coloca na balança lá, foca no que tem de positivo, o que você acha que não está tão positivo, faça uma maneira disso ficar, e assim, 100%. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca acreditei, continuo não acreditando, e não conheço ninguém que me falou assim, 100% certo do jeito que eu tô. Então, assim, nem pensa nisso. Só pra fechar, tem um cara que eu gosto muito das palestras dele, chama Clóvis de Barros. Inclusive, vou na palestra dele semana que vem, e ele fala o seguinte, tem um vídeo dele que ele viralizou, que ele fala, a maior parte das pessoas passa a semana esperando que chegue o final de semana. Passa o final de semana esperando que chegue o outro final de semana, ou as férias, ou o feriado. Quando você vê, cara, você não viveu porra nenhuma. E aí, se você simplesmente vai embora para outro país achando que você vai encontrar a perfeição, você tá fugindo e levando com você o problema, porque muitas vezes ele tá dentro de você. Exatamente, então, cara, isso. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Feliz. O Brasil precisa de gente assim mesmo. É isso aí, estar com a família, estar com os amigos e fazendo amigos novos, desafios novos e arregaçar a manga. Tem um monte de oportunidade e quem se posicionar bem aí vai se dar bem como sempre, né? Obrigado, Glauber. Obrigado pela a vocês, presença, cara. Glauber. Muito obrigado. Valeu. Boa tarde. Valeu.